Seja bem-vindo, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Quem precisa de uma resposta? Amém. Eu creio que todos aqui precisam de uma direção, né? O pastor já me fez o convite semana passada. E o tema que eu quero trazer essa noite é sobre o batismo. Quem é que se batizou nas águas? Levante a mão. Amém, glória a Deus. A maioria aqui, glória a Deus. Deus tem uma palavra para você batizado e para você não batizado. Amém? Abre a Bíblia, por gentileza, aí em Marcos 16. Marcos 16. Essa vai ser só a introdução. Nós vamos acompanhar um outro texto, outra passagem da Bíblia. Marcos 16, 15, por favor. Amém? Quem não achou, pode acompanhar por aqui, eu gosto também de acompanhar. E lhes ordenou, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda a criatura. O próximo, aquele que crer, e fala assim, for batizado, mais uma vez, será o que, igreja? Todavia, quem não crer, será condenado. Feche seus olhos, mais uma vez, eu quero fazer uma oração aqui. Pai, sei que o pastor já orou por minha vida, mas eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez eu te peço que o Senhor venha me capacitar, Senhor. Porque sem o Senhor nada eu consigo fazer, nada eu consigo, Pai, mas eu preciso da Tua presença. Então que a Tua palavra, Senhor Deus, venha penetrar o coração de cada mulher, de cada homem, dos jovens, meu Pai, daquela pessoa que está ouvindo também, Senhor Deus, lá na casa, através das redes sociais. Em nome de Jesus, visita, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém? Podem se assentar? Interessante que quem falou isso foi o próprio Cristo. Ide, proclamai o evangelho. Amém, igreja? O evangelho é as boas novas, boas notícias. Eu sei que devido a tanta circunstância, né, que a gente vê, ouve, né, a maioria são má notícias, é ou não é? Sim ou não? Nós ouvimos muitas notícias ruins, e isso acaba esfriando a sua fé. Muitas das vezes você não tem força para orar, não tem força para buscar a Deus. Nós vamos aprender na Bíblia, com o apóstolo Paulo. Eu estive mergulhando essa semana nesse estudo. Abra sua Bíblia lá em Atos 16. Nós vamos aprender um pouco com este homem. Atos 16. Apóstolo Paulo, Atos 16, versículo 6. Nós vamos, esse texto aqui me chamou a atenção, nós vamos acompanhar aqui, ó. E viajando por toda a região da Frigia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram, o que, igreja? O que? Do que? Foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o quê? Nossa, isso é muito forte, né, pastor? O próprio Espírito Santo de Deus impediu o apóstolo Paulo de anunciar a palavra em certos lugares. Ou seja, uma porta, fala assim, uma porta se fechou. Muitas das vezes acontece isso em nossas vidas. Às vezes você está no caminho de Deus, direção, e às vezes algo acontece que interrompe um plano, um projeto seu. E muitas das vezes vem a frustração do porquê, meu Deus? Por que aconteceu isso? Talvez pode ser um livramento de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Amém. Não deu certo esse relacionamento? Porque é um livramento de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Deus está impedindo você de fazer, apesar que o apóstolo Paulo ia fazer uma coisa boa, é ou não é? De pregar a palavra, sim ou não? Sim, uma coisa maravilhosa.
Às vezes você quer fazer... Eu estava conversando com meu filho, ele está assistindo, o Luiz Eduardo, e eu falei para ele, Deus impede muitas vezes você de querer fazer algo que aparentemente aos seus olhos é bom. Por quê? Porque Ele quer te capacitar mais e mais. Mas eu fiquei me perguntando, falei, Senhor, por que o Senhor impediu o apóstolo Paulo de anunciar junto com os demais apóstolos, discípulos dele, de anunciar a palavra? E Deus, a Bíblia é tão tremenda, que a revelação está na própria palavra, lá em Atos 15. Por favor, abre aí, Atos, capítulo 15, versículo 37. E Barnabé queria que João, também chamado de Marcos, o acompanhasse. Presta atenção aqui, igreja, na revelação. Paulo, entretanto, não conseguia ver a razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido o quê? O quê, igreja? Se nós acompanhar o livro de Atos, esse João, mais conhecido como Marcos, a Bíblia fala, no início do ministério de Paulo, lá em Atos 13, a Bíblia fala que ele acompanhava o apóstolo Paulo. E ele via os sinais e maravilhas ali que Deus estava usando ele. E bem no meio do caminho, esse João, mais conhecido como Marcos, resolveu se afastar dele e não acompanhar até o fim da... Olha só que interessante. O próximo versículo, por favor. Por esse motivo, um desentendimento tão exacerbado, a minha fala, contenda, uma tal, fala assim, tal, contenda. Olha só, no ministério do apóstolo Paulo, ele teve uma tal contenda com Barnabé. Por quê? Barnabé queria levar Marcos, Paulo falou, esse cara nos abandonou lá no início, por que agora eu tenho que levar ele? E houve uma tal contenda, que decidiram o quê? Se separar. Eu estava pesquisando tal contenda, a Bíblia fala que é conflito, né? Conflito entre nações, conflito entre pessoas, e pode até, nesse tal conflito, pode ter até agressão física. E um tal na Bíblia que a gente vê, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo do quê? Do quê? Tal maneira, outro tal. Deus não tem explicação como que Deus amou esse mundo. Ele deu seu único filho. E aqui a minha fala é que houve uma tal contenda que eles resolveram se separar. E é interessante que nós vamos entrar no 16 agora, quando o apóstolo Paulo parte para a sua segunda viagem missionária. Eu creio que o coração dele aqui deve estar muito... Saiu de uma contenda. Imagina se sair de uma briga, como você fica? Você fica triste, fica ou não fica? Sim ou não, igreja? Sim. Eu já dei um testemunho aqui, e eu não vou citar nome, tem uma pessoa, um conhecido, que se levantou comigo, com a minha pessoa, me afrontou, e eu entreguei essa pessoa nas mãos de Deus. E essa pessoa no outro dia chegou, pediu perdão para mim. E Deus me deu a revelação ali, a hora que eu estava na live, igreja. Essa pessoa, mesmo pedindo perdão, ela vinha com muita mentira para o meu lado. Olha, eu não fumo, eu não bebo, eu vou na igreja. E eu falei, irmão, glória a Deus. Né? Irmão, essa semana, essa pessoa entrou numa tremenda, sabe, assim, confusão mental. Está tomando remédio de tarja preta. Está com começo de depressão. E Deus ministrou no meu coração lá que Ele só vai colocar a mão quando eu estar orando por ele. Porque fala assim, bota a mão no seu coração e fala, eu sou um homem, sou uma mulher de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Muitas das vezes você quer fazer justiça com suas próprias mãos. E essa pessoa vinha com mentira para o meu lado. Vinha com mentira. Olha, Leandro, eu também vou na igreja. E eu fiz o convite para ele vir para a igreja. Falei, vamos lá na minha igreja conhecer o ministério. Ele falou, não, eu estou lá na minha igreja, tal. Né? Faz tanto tempo que eu não bebo. E aí,
Outras pessoas chegaram e falaram, ó, fulano falou para você que não fuma, mas estava fumando. Aí veio a passagem da Bíblia. A Bíblia fala que quando as pessoas levavam as ofertas ou os dízimos lá nos pés dos apóstolos, a Bíblia fala que um casal estava tramando. Alguém sabe o nome desse casal? Quem é a igreja? Fala assim, Ananias e Safira. Eles tramaram. Eles venderam uma propriedade, um valor X. Vamos supor, vender um terreno por 100 mil. Dízimo de 100 mil é? 10 mil. Eles falaram, nossa gente, é muito 10 mil, né? Levar lá para a igreja? As pessoas já falam, vou levar para o pastor, misericórdia, é para a igreja, é para a obra de Deus. Amém, igreja? Eles falaram, não, vamos tirar um pouco aí, né? Vamos tirar, reter o valor, sendo que o dinheiro era já deles. E eles chegaram com mentira diante do apóstolo. E Pedro falou assim, ó, você não está mentindo para homem, mas está mentindo para o próprio Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Você tem isso na sua vida. Amém? Você crê que você é cheio do Espírito Santo de Deus? Então não fique brava que as pessoas estão te acusando. Não fique brava que as pessoas estão falando mal de você. Quando as pessoas se levantam contra você, saiba que está se levantando contra o próprio Deus. Amém, igreja? Foi assim. Uma pessoa que se sentiu rejeitada. Samuel, profeta, juiz. O povo cansou dele. Falou, Samuel, ó, nós cansamos, nós queremos um rei. Né? E ele se sentiu triste com aquilo. E Deus falou para ele, ó Samuel, eles não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a mim. Então, quando você fala uma boa nova, você fala uma palavra para um amigo, para o seu vizinho, elas rejeitam, saiba que ela está rejeitando o próprio Deus. Porque você é cheio da presença de Deus. Amém? Eu não perguntei aqui, quem é batizado aqui? Você tem a presença de Deus na sua vida. Deus, ele te capacitou. E muitas das vezes o sentimento quer florar na sua vida. O sentimento do passado. Eu me batizei, eu assisti a live do meu irmão de sexta-feira, que eu não pude estar aqui. Em 2007 nós se batizamos, nós entregamos a nossa vida a Deus. E nesse caminhada eu tive muita experiência. E uma delas me veio ali, ainda até conversei com minha esposa. Tinha um amigo meu em Rio Claro. E ele estava desviado. E na época eu era diácono na igreja. Diácono. E eu sempre falando, Edson, vamos para a igreja. O nome dele era Edson. Eu falei, vamos para a igreja. Era mais conhecido como Santista. Ele era muito fanático pelo time do Santos. Eu falei, Edson, vamos para a igreja. Ele falou, Leandro, eu estou sem tempo. Ele vinha com mentira. Leandro, eu estou sem tempo. Nossa, não tenho tempo, estou trabalhando demais. Ele era pedreiro na época. E vindo com desculpa. Depois, certa vez, ele chegou em mim e falou, Leandro, eu quero ir para a igreja, mas ó, eu não tenho dinheiro para cortar o cabelo. E na época eu dei o dinheiro para ele cortar o cabelo. Quem acha que ele cortou o cabelo? Não cortou. Ele usou o dinheiro para comprar drogas. E nisso ele foi se envolvendo com esse mundo de drogas. Presta atenção que jovem, você menino, menina, pai, mãe, toma cuidado com o mundo do vício. O diabo, ele não está para brincadeira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Muitas das vezes a pessoa brinca de ser crente. Ah, eu sou crente, né? Brinca, o diabo ele não brinca em serviço. E no outro dia eu falei, Edson, vamos para a igreja, Edson, Deus está te chamando. E a esposa dele sempre em casa, ela desabafava com minha esposa, ai meu Deus, o Edson, Deus deu tanto livramento para ele, agora ele desviou do caminho do Senhor. E certa vez, eu estava no shopping com minha esposa, eu recebi uma ligação, foi uma ligação mais triste que eu recebi. E o pastor Marcos, da Quadrangular de Rio Claro, da cidade lá do Bom Sucesso, ele ligou e falou, Leandro, você está onde? Falei, Marcos, eu estou aqui no shopping com minha esposa, estou me divertindo. Ele falou, cara, se você puder vir para cá, a gente precisa falar com você.
E na hora já veio aquele sentimento. Quem teve sentimento assim? Meu Deus, parece que alguma coisa está acontecendo. Alguém já teve? É o próprio Espírito Santo avisando você. Não vai por esse caminho. Não toma essa decisão. Não faça isso. Olha, vigia. Vigia. A Bíblia fala para a gente vigiar. Vigiar. Muitas das vezes você passa horas e horas em oração, mas não vigia nem um minuto. A gente tem que aprender a andar a conciliar essas duas coisas. Ser vigilante e ser uma pessoa que ora. Amém, igreja? Amém. Eu já conheci muitos pastores que, meu Deus, orava, fazia chover fogo do céu, mas não vigiava. Caíram em pecado, caíram em desgraça. Por quê? Estava brincando. Voltando ao testemunho, quando eu cheguei, o Marcos conversou pessoalmente comigo e falou, mataram o Edson. Mataram o Edson. Ele se envolveu com muito de drogas, ficou devendo, e as pessoas foram cobrar. Quem sabe, né, o mundo, né, a pessoa que se enfia nesse mundo, ele se enfiou de cabeça lá, e ele sempre foi alertado. Deus, ele sempre deu oportunidade. Amém, igreja? A mesma coisa você. Deus sempre dá uma oportunidade para você. A Bíblia fala, quem crê e for, será. Mas quem não crê. Tem pessoas que dentro da igreja, elas aparentemente mostram uma coisa, mas o coração dela está longe, está cheio de dúvida, está cheio de porquê, está cheio de mágoa, sentimento que só está te destruindo. Esse Edson, ele morreu, ele deixou, quantos filhos tinha? 3 filhos. Eu conheci os filhos dele. Foi uma tristeza muito grande. Ele teve uma morte muito brutal, ele tomou 18 tiros, para você ter uma ideia. 18 tiros. E o que a gente vai falar para num fúnebre desse, pastor? Meu Deus, foi uma tristeza muito grande. Então, igreja, eu falo diante do Espírito Santo de Deus. Saiba que dentro dessa igreja tem pessoas de Deus. Amém? O pastor aqui, é o anjo da igreja. Então tome cuidado o que você fala desse homem de Deus. Da pastora, suas filhas. São pessoas de Deus, igreja. Tem muitas pessoas que estão com o lar debaixo, está entrando já em colapso, está em ruína. Por quê? Está falando mal do obreiro, está falando mal do pastor, está falando mal de não sei de quem. Mas se você não está analisando você mesmo. A Bíblia fala, né, na Santa Ceia, examine-se, pois o homem. E muitas das vezes você fica examinando o vizinho, fica examinando o seu chefe, fica imaginando, não sei, 1001 coisa, mas você não se faz uma autoanálise de você. Aqui, vamos entrar no assunto aqui, que Paulo, ele saiu para uma segunda viagem missionária. Aqui eu fiz uma pesquisa rápida, essa segunda viagem missionária. Irmãos, olha, é uma distância bem longa, hein? Ele andou praticamente 16 mil quilômetros. Você tem noção que é isso? O mais longe que eu fui aqui foi para Fortaleza. De Campinas a Fortaleza dá 2.500 quilômetros, mais ou menos. 4 horas de avião. De avião. Imagina o apóstolo Paulo fazendo isso, que a cavalo, a camelo, a jumento. Então, igreja, ele saiu e ele foi impedido pelo Espírito Santo. Por quê? Ele tinha que se consertar de uma situação dessa. E olha só que interessante, e ele continuou teimando. Olha o próximo versículo aqui de 16. Versículo 16, 7. Por favor, abra aí para mim, Lucas 16, 7. Atos 16, 7. E quando avizinharam-se
da região da Mísia procuraram subir até a Bitínia, mas também o Espírito não o quê? Olha só, outra vez ele falou, não deu certo essa cidade, eu vou partir para outra. E o próprio Espírito de Jesus impediu ele de anunciar a palavra de Deus. Então, igreja, antes de você querer fazer alguma coisa, pergunte para o Pai. Amém? Antes de qualquer decisão que você tomar, dobra seu joelho e ora. Amém, igreja? Lembra que você é cheio do Espírito Santo, é a promessa de Deus. A Bíblia fala que Ele estaria conosco até a consumação do século. Ele está com você. O Espírito Santo está com você. Vou dar um testemunho aqui meu e da minha esposa. Quando eu conheci ela está até rindo ali, falei que ia falar. Quando eu conheci ela, irmãos, ela não gostava de mim, de jeito nenhum. Não gostava. Tem umas fotos minhas, né, Léo? Nós era bem cabeludo, era meio rock and roll, era bem. E em 2008 eu conheci ela na igreja, o pai dela inclusive era o pastor aqui em Tirapina. E quando eu aceitei a Cristo, né? Meu irmão já testemunhou aqui semana passada. Primeiramente foi a mão de Deus, a misericórdia de Deus. E depois foi através da oração da minha mãe e da minha irmã. Eu creio que elas estão assistindo ali também. Elas orando, buscando a Deus, para a gente voltar. Porque apesar que eu nasci em um lar evangélico. Eu aqui, meu irmão já falou, eu nasci em um lar evangélico. Desde criança ia para a igreja, nem me forçado, mas ia. Mas chegou uma certa idade, irmão, 14, 15 anos. Eu já achava que era dono do próprio nariz. Achava que era dono do próprio nariz. Aí quando eu tive mesmo o encontro com Deus, Deus mudou a minha vida. Amém? E em 2008 eu conheci ela, irmão, ela achava eu feio. Né? Esse menino, ela falava, esse menino, mãe, não sai de casa, ele é muito feio. Cabeludo, olha o cabelo dele. E eu gostava do meu cabelo, irmão. Eu falei, não vou cortar meu cabelo. Eu me batizei cabeludo, né? Batizei com um cabelão grande. Usava aquela faixinha, né? Estava na moda na época. E se achava ainda. E pulei na água, irmão. Pulei na água. E com o tempo, com a caminhada, Deus foi mudando a minha vida. Amém? Havia aquele sentimento, poxa, tem que mudar minhas vestes, né? Já joguei uma roupinha social, pastor, né? De um talento no cabelo. O irmão dessa moça começou a olhar com outros olhos. Ela falou, poxa vida, mudou, hein? Só que nós fizemos um propósito de oração. Foi de 21 dias de oração, eu lembro até hoje. Falei, vamos fazer o propósito, Daniel, 21 dias de oração? Vamos. Só que o propósito que ela tinha feito, ela não tinha falado para mim. Ela tinha feito um propósito, eu acho que já desde a adolescência dela. Ela falou que a pessoa preparada por Deus ia chegar a pedir ela em casamento e não em namoro. E vai vendo, igreja, quando deu os 21 dias de oração, no final do culto, eu falei, meu Deus, eu vou pedir ela em namoro. Vou pedir ela em namoro. Hoje, né? Hoje eu vou conquistar minha vitória. E no final do culto, eu falei, Rafaela, preciso falar com você. Ela falou, que? Pode falar. Irmãos, eu creio que foi o próprio Espírito Santo de Deus que colocou as palavras na minha boca. Quando eu olhei para ela, falei, namoro, falei, você quer casar comigo? Irmão, eu não tinha noção de casamento. Não tinha noção. Não tinha noção. Eu falei, meu Deus, eu pedi ele não. Depois ela começou a chorar. Lá. Falei, que foi, mulher? Você não quer casar? Só falar, não precisa ficar aí aos prantos no meio da rua ali. Na porta da igreja, irmão, chorando. Nunca vi chorando daquele jeito. Ela falou, que foi? Que eu tinha feito o propósito com Deus. E vi lá e fungando, que a pessoa ia pedir um casamento. Irmão, daí eu comecei a chorar também. Comecei a chorar.
Falei, meu Deus, eu quase pedi sem namoro. Se eu pedir sem namoro, você namorar comigo? Ela falou, não. Eu falei, então foi o Espírito Santo de Deus. Amém? E hoje, nós vamos fazer 14... Hoje não, dia 8 de novembro. Ó, lembrei. 8 de novembro, vamos fazer 14 anos de casamento. Nós ficamos noivos durante um ano, se preparando. Já tive que correr atrás da aliança, né, depois que eu falei. Não podia voltar atrás. E, irmãos, é uma mulher de muita fé. Eu admiro muito minha esposa. E quando eu fui comprar aliança, ela falou, Lê, eu quero casar no dia 8 de novembro. E na minha mente, eu falei, nossa, daqui mais ou menos um ano. Meu Deus, mas como que ela vai fazer? Ela falou, não, ela vai casar. E ela foi lá, irmão, eu comprei a aliança, e ela já entrou num outro lugarzinho e já gravou. Na aliança. E eu comigo falei, meu Deus, que mulher louca. Que mulher louca, o que ela está fazendo? Ela já gravou na aliança. 8 de novembro. Falei, meu Deus. E eu, com medo de falar alguma coisa para ela, de deixar ela triste. Falei, não, vamos casar dia 8. Mas meu coração, como? Como? Meu Deus. E graças a Deus, essa preparação, irmãos, Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. Deus mobiliou a nossa casa. Deus não deixou faltar nada. Amém? Glória a Deus. E teve gente, irmãos, padrinho de casamento, gente muito importante, eu nem vou citar o nome, tinha até vereador lá, tinha donos de loja aqui de Irapina, falou, gente, eu fui num casamento, porém eu nunca vi um casamento que nem o seu, cheio da presença de Deus. Amém? Porque foi através de oração, de busca. Então, igreja, quando você for fazer qualquer coisa, ore a Deus. O apóstolo Paulo, ele saiu debaixo de uma tal contenda, e ele já foi para a segunda viagem missionária, ele foi impedido 2 vezes, pelo Espírito Santo de Jesus, de anunciar a palavra. Então tem muitas coisas que estão sendo impedidas na sua vida, você tem que consertar. Conserta. Não guarda a mágoa do pai, da mãe. Irmão, se eu fosse guardar a mágoa de coisas que aconteceram na minha vida, meu Deus... O que seria de mim? Se eu fosse guardar a mágoa de pastores, você acha que eu estaria aqui nesse altar? Não. Vi muita coisa errada, mas o meu alvo, fala assim, o meu alvo é Jesus. Fala assim, o meu alvo é Jesus. O apóstolo Paulo fala, eu prossigo para o alvo que está proposto à minha carreira, deixando as coisas que para trás ficam. Você tem que deixar essas coisas do passado. Você tem que entregar a sua vida realmente a Deus. Nós vamos entrar nessa passagem aqui. O apóstolo Paulo, no versículo, não vou resumir porque senão não vai dar tempo. O apóstolo Paulo, certo dia, teve uma visão à noite de um homem pedindo ajuda, pedindo socorro. Falou, Paulo, vem aqui para Macedônia e nos ajuda. E a Bíblia fala que ele falou, tive a direção de Deus. Você vai ter a direção de Deus. Amém, igreja? Você vai ter a resposta de Deus. Mas você tem que ter uma busca. A Bíblia fala que de noite. Irmãos, eu pergunto aqui, quem tem orado à noite, de madrugada? A minha esposa sempre me cobra nesse quesito. Irmão, não precisa orar de madrugada. Falei, vamos orar de madrugada. Deus, nesse último tempo, que o pastor teve aqui, o pastor Fábio, irmãos, eu estou sentindo uma sede tão grande de buscar a Deus, através de jejum, propósito. Não estou me falando aqui para me gloriar, não, mas esse jejum que eu estou fazendo, o pastor, está matando muito minha carne. Tem muita gente que está vendo a diferença. Estou perdendo, graças a Deus, irmão, só na semana que eu perdi 5 quilos. 5 quilos fechando a boca. E Deus falou no meu coração, falou, cuida da sua saúde. Eu estava um pouquinho assim. Irmãos, quem sabe aqui eu trabalho na Toca. Quando eu entrei na Toca, eu trabalhava numa empresa de segurança. Eu fiquei 7 anos trabalhando à noite. Irmão, trabalhar à noite é meio cruel. A gente come, a gente come, a gente come. E só come. E só porcaria. Para ajudar. Irmão, eu cheguei nos 124 quilos. Eu estava com excesso. Entrei lá no Google, pesquisei. Já estava quase me condenando à morte ali. Falou,
Então, aonde você vai chegar? 124. E graças a Deus, irmão, eu estou voltando, eu quero chegar nos meus 90. Amém? Quando eu conheci minha esposa, ela falava que eu era muito feio, muito magro, você é muito magro. E realmente eu tinha, acho que 78 quilos quando eu conheci ela. Mas depois a gente vai exagerando um pouco. Né? Então, cuide da sua saúde. Jejum é bom, mata a carne, mata realmente. Eu falo isso com toda certeza. E vai ter oportunidade. Hoje mesmo teve Nossa, o pessoal do meu serviço, né, eles desconfiaram que eu estava de jejum, porque toda vez, né, eles sabem que eu gosto de beliscar uma coisinha, né? Falou, você está de jejum hoje? Eu falei, tô. Então tá bom, vai lá buscar pão com mortandela e presunto, isso tudo sentado do meu lado lá, irmão. Né? E eu falei, amém, não, eu estou feliz com o meu copinho de água aqui. Amém, igreja? Então busque a Deus. Irmão, mata a sua carne. Exatamente, bem lembrado, domingo vai ter jejum aqui na igreja. Faça um jejum, abra o seu jejum no sábado, já meia-noite. E meio-dia, né, pastor? Até meio-dia. Irmãos, o pessoal não consegue. Consegue. Meu menino, eu falei, filho, vamos fazer um jejum. Pai, eu não consigo. Falei, filho, você consegue? Você não vai morrer. Não vai? Pai, mas ele, filho, não, vai fazer jejum. Pai, mas posso fazer jejum disso? Posso fazer jejum de televisão? Falei, faça, filho. Mas eu estou pegando no pé dele para fazer um jejum de um dia, irmãos. Quem já fez jejum de um dia aqui? Levanta a mão. Nossa, misericórdia, 3 pessoas? Irmão, mata a carne, irmão. Jejum é bom. A Bíblia fala que tem certas coisas que vai sair da sua vida, casta de demônio, através de jejum e o quê? Irmão, tem pessoas que estão com casta, demônio impregnado na família, que é maldição hereditária. Então, irmão, tem coisas que vai sair da sua vida através de jejum, tem que matar a carne. Mata a carne um pouquinho, acorda um pouquinho de madrugada para orar. Tira um período de consagração a Deus. E é muito bom, irmão, é muito bom. Irmão, eu fico, quem sabe aqui, eu fico no sol lá trabalhando, andando para lá e para cá. Esses dias eu fiz um jejum, a pessoa falou, você vai morrer, está sem comer há 3 dias. Falando, não, Deus me dá graça. Amém, igreja? Deus me dá graça, Deus me capacita. É o mesmo Deus que eu e você serve. Amém? Então mata a sua carne. Tira aquilo que você gosta. Não consigo, eu não posso parar de comer. Né? Se você tem prescrição médica, amém, ok. Mas tira uma televisão, tira um celular, né? Tira um refrigerante. Eu e minha esposa, irmãos, é um jejum cruel isso aqui. 30 dias sem doce. Imagina, 30 dias sem doce. Você entra naquela abençoada fazenda da Toque, quando você, às vezes ali na mesa está lotado de doce. Fala, meu Deus, me dá graça, Pai. Aí toda a última quinta do mês é aniversário, né, irmão? O irmão Ibro está aqui de testemunho, né? E eu lá, meu Deus, um bolinho ali, ó. Mas não, eu falei, eu vou matar a minha carne. Amém? Que eu quero ser mais cheio de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Você não está querendo uma resposta? Quem quer resposta aqui? Então busque. Busque a Deus. Às vezes você está tão fraquinho. É aquele crente 6 horas. Já viu? Esse aqui é velho. Crente 6 horas. 6 horas por mim? Ô, irmão, 6 horas por mim? Mas ele não é capaz de dobrar o joelho, se trancar no quarto e orar ao Pai. A Bíblia fala para você, quando você entra no quarto, você se desliga do mundo. Você está conectado com Deus. Amém? Voltando só ao assunto do batismo aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele chegou numa cidade e ele procurou um cantinho para orar. No 16:13, por favor. 16:13. Olha só, eu vou dar uma resumida aqui. E ele encontrou essa mulher por nome Lídia. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para? O apóstolo Paulo falou, passear? Não. Falou, vamos encontrar um bom lugar para nós ir para o shopping? Não. Eu acho que na época nem existia shopping, né, pastor? Ele procurou um bom lugar para orar. Assentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Próximo. Uma das mulheres
que nos ouviu era temente. Fala assim, crente. Crente. Olha só que interessante, Deus colocou essa mulher no caminho de Paulo, e ela era temente a Deus, era uma mulher crente, que buscava a Deus, que conhecia, né, ali os mandamentos de Deus, conhecia. E olha só que interessante, e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, uma mulher muito importante, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor, pode ler, igreja, o Senhor, quem que abriu? Fala assim, Deus abriu o coração de uma mulher crente. Irmãos, muitas das vezes você quer abrir o coração de muitas pessoas. Muitas das vezes você quer, se possível, pegar lá no colarinho do seu marido. É assim que você tem que fazer. Ou você é o marido, vice-versa. Mulher não é assim. Você quer usar a força do seu braço. E a Bíblia fala que não é nem por força e nem... É através do... O Espírito Santo de Deus que trabalha. Amém? Quando você fala uma palavra direcionada de Deus, ali a Bíblia fala que essa mulher ela sentou-se para ouvir o que o apóstolo Paulo estava falando. E o Senhor abriu o coração dela para acolher o quê? Olha só que interessante. Deus abriu o coração daquela mulher para ouvir a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando. O próximo, por favor. Olha só que interessante. Depois de... Irmão, essa mulher era crente dentro da igreja, porém não era o quê? Tem muitas pessoas dentro da igreja, anos na igreja, que não entregaram a vida a Jesus. Não entregaram a vida a Deus. E Deus faz um convite para você. Domingo vai ter um grande batismo aqui nessa igreja. Amém? E tem muitas almas, né, pastor, já confirmada, para a glória de Deus. Talvez você que está me assistindo aí nas suas redes sociais, você não entregou a sua vida a Deus. E Deus está fazendo um convite. É a palavra de Deus. Deus não força ninguém. Eu creio que a palavra de Deus ela penetra o coração. E ela é apta para discernir os pensamentos da pessoa. O apóstolo Paulo pregando, e ela foi temente a Deus, conhecia a Deus, estava ali na igreja reunido com as irmãs, mas porém não tinha entregado realmente a vida a Deus. Às vezes você foi até batizado, mas está ali que nem ela, com o coração duro e fechado. Deus está mandando você abrir seu coração. Amém, igreja? Lá em Apocalipse fala que assim, eis que estou à porta e bato. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz de Deus, abra seu coração, Ele quer entrar aí na sua vida, e a Bíblia fala que Ele vai ceiar com você. Todas as coisas que você for fazer, Deus vai estar com você. Amém, igreja? Então se entregue a Deus. Essa mulher que Lídia, ela foi batizada. O próximo, por favor, que hoje não está, me perdi aqui já. Perdão, aí mesmo. Bem como os da sua casa. E ela nos convidou, rogando, se julgais que eu sou crente no Senhor, entre e permaneça em minha. E assim nos fez e nos convenceu. Tem a tradução minha fala que ela constrangeu ele há muito para ir para a casa dela. Ela fez um convite. Irmãos, quem você tem colocado dentro da sua casa? Eu não vou perguntar aqui, mas pensa aí, eu não vou mandar você responder, aliás, mas pensa aí, quem você tem colocado dentro de sua casa? Irmãos, que nem eu falei para você, veio uma pessoa, né, querendo ser meu amigo, mas veio através de mentiras. E muitas das vezes a gente é inocente, né? A gente acredita. Mas a gente serve um Deus que é justo. Amém, igreja? Você serve um Deus que Ele julga a sua causa, Ele faz justiça por você. Essa mulher aqui, ela chamou um homem de Deus para ir na casa. Você já fez o convite para o pastor na sua casa?
Não vou falar para você levantar a mão aqui, quem já fez ou não. Mas pensa, você já fez um convite para ter um... Agora foi aberto, né, pastor? Os cultos residenciais. Ai, pastor, vá lá em casa, faça um culto. Amém? Glória a Deus. Você tem colocado as pessoas de Deus dentro da sua casa? Quem você tem colocado dentro da sua casa? Quem tem sentado na sua mesa? Comido até a sua refeição. Irmão, conheci muitos casos, pessoas levando gente dentro de casa, e essa pessoa foi uma destruição na família. Acabou com o casamento, destruiu com tudo. Então, quando você convidar alguém, olha só o exemplo, essa mulher, a minha tradução aqui, ela é excepcional, ela fala que ela constrangeu. Você já constrangeu uma pessoa de Deus? Vamos lá em casa, pelo amor de Deus, vamos lá. Então, está aqui o convite aberto, quem quiser levar o pastor para casa. Se você também quiser, irmão Leandro, vamos lá na minha casa também. Eu vou. Amém? Vou lá tomar um café na sua casa. O café que eu gosto é doce, viu? Não vai fazer café amargo, não. Amém, igreja? Eu vou fazer um churrasco. Vou chamar o pastor vem em casa. Convide pessoas de Deus para ir na sua casa. Amém? Essa mulher crente, e ainda ela fez uma... Você me julga, eu sou crente agora no Senhor. Entra lá na minha casa. E assim ela convenceu o homem de Deus a ir para a casa dela. Amém, igreja? Essa mulher conhecia Deus, porém não era convertida realmente a Deus. E ela passou a conhecer a Deus quando ela abriu o seu coração. E ela foi batizada. Agora nós vamos conhecer uma pessoa que... Os improváveis. Quem foi improvável que levanta a mão? Eu posso levantar minhas duas mãos. Eu era um improvável. Às vezes a pessoa olhava, nossa, o Leandro não vai. Não vai muito longe, não. A pessoa pode olhar para você, você não vai muito longe, não, você é um improvável. Olha só que interessante, no próprio 16, vou só resumir de novo aqui a história, que quando Paulo e Silas, ele estava na sua jornada, caminhada, na viagem missionária, aqui a Bíblia fala que ele encontrou uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Irmãos, tome cuidado com isso. Eu já vi muita gente quebrar a cara. E até mesmo, irmão, quando eu olhava, eu falava, meu Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Uma vez eu fui orar para uma irmã, testemunha aqui, ó. Eu falei, meu Deus, aquela mulher de Deus, não vou pôr a mão na cabeça dela, não. E o pastor da minha igreja falou, não, coloca a mão na cabeça dela. Irmão, e aquele dia lá, pastor, deu uma bola fora ainda. Eu estava com uma gravatinha, né? Gostava de bem alinhadinho, gravatinha. Falei, vou orar para a irmã. Coloquei a mão na cabeça daquela mulher. Irmão, manifestou um demônio. E a primeira coisa que ela viu, o que ela viu? Irmão, se não fosse o pastor para me acudir... Estou falando sério, irmão. Ela começou, e aquela gravatinha de nó ainda, sabe, de nó? Começou a apertar, eu falei, meu Deus, socorro. E o pastor pulou do altar. E lá ele chamou minha atenção, falou, Leandro, você nunca, culto de libertação, nunca venha de gravata para a igreja. Depois daquele dia eu aprendi, irmãos. Nunca ir de gravata no culto de libertação. Foi um aprendizado. E eu olhando para aquela mulher, falei, nossa, a mulher é crente, meu Deus. Eu não vou falar em mistério, né? Para não ficar chato. Falei, é crente, mulher cheia de Deus. Está falando em línguas, pastor? Falei, acho que eu vou pôr a mão na cabeça dele. Vamos começar a falar em línguas também. Manifestou um demônio, irmão. Quase que eu parti dessa. Amém? Que fique de aprendizado para você. Às vezes você olha uma coisa, né? A gente olhando para essa mulher aqui, para a Lídia, uma mulher crente, porém não era convertida. Agora nós vamos olhar o improvável. O improvável era o... Nós vamos ler resumir essa passagem, que essa mulher tinha um espírito de adivinho, e ela dava muito lucro para os seus senhores. Ela era escrava. Fala assim, ela era escrava. E ela dava muito lucro, dinheiro, ela adivinhava. Olha, irmãos, eu fiz uma pergunta, acho que para minha esposa e para meus filhos. Essa mulher tinha um espírito de adivinho, e esse espírito, a gente fala que o diabo é o pai da mentira, é ou não é? Mas se a gente lê aqui na Bíblia, ele falou até a verdade, pastor. Por quê? Quando ela olhava para Paulo e Silas, ela falou, esses aí que vão anunciando o evangelho de Deus são homens de Deus, que vão anunciando
o caminho da salvação são homens de Deus. E a Bíblia fala que ela fez isso por muitos dias. Muitos dias. Enganando, e tem muita gente sendo enganada. Ela diz, nossa, ela é uma mulher cheia de Deus. Irmãos, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele ficou um pouco, falou, cara, isso está me irritando. E ele olhou para trás e ele repreendeu, falou, espírito. Ele só falou isso, espírito. Vamos acompanhar aqui para você ver. Para não ficar só nas minhas palavras. 16. E aconteceu que indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito, que usava para progenicar, oh meu Deus, que palavrinha, espírito de adivinhação, vou abreviar aqui, espírito de adivinhação para eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava o quê? Para seus senhores, por meio de... O próximo. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da... Ela estava falando mentira aqui? Sim ou não? Não, ela estava falando a verdade. E olha só o próximo. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, repreendeu, exclamando, ordeno-te a ti, em nome de Jesus Cristo, retira dela. E naquela mesmo instante, o quê? Então tinha um espírito aprisionando aquela mulher. Olha só, a Bíblia fala que o diabo, ele, se for possível, ele enganaria até o escolhido de Deus. E a Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz. Então tome cuidado, A gente está vendo agora o negócio de política, pastor? Tem pessoas que foram condenadas lá, em primeira e segunda instância. Aí está falando de igreja agora, de família. Toma cuidado com esse espírito. Não vou citar nome de candidato, vocês sabem quem é. Amém, igreja? Então presta atenção para você não ser enganado. Se você for uma pessoa cheia de Deus, você não vai ser enganado. Amém? O próximo, nós vamos agora entrar no improvável. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Só para a gente resumir aqui, os soldados lá pegaram eles, arrastaram. A Bíblia fala que, além disso, açoitaram. Eu fiz uma pergunta para o meu filho, eu falei, filho, imagina que o apóstolo Paulo e Silas ficaram nus numa praça pública. Imagina o constrangimento disso, irmãos. E ainda sendo açoitado. Se coloque no lugar. Eu me coloquei no lugar. Falei, meu Deus, é uma vergonha, um constrangimento. Só que Deus usou dessa circunstância para alcançar um improvável. Muitas vezes as coisas não estão indo na sua vida, às vezes, meu Deus, está tudo dando errado. Mas saiba que Deus tem um caminho de vitória. Amém? Deus tem um caminho, a Bíblia fala que o caminho de Deus é perfeito. O nosso caminho não é perfeito, mas o de Deus é perfeito. Então, há coisas que acontecem na sua vida, pode ter certeza que a bênção de Deus já está diante de você. Amém? Olha só que interessante, depois de serem açoitados, eles foram açoitados, foram presos. Vamos ler o versículo 25, por favor, 25. Aí eles foram açoitados, eles tinham todos os motivos para reclamar, sim ou não, igreja? Tinha todos os motivos ainda para questionar, Deus, Senhor, poxa vida, eu fiz uma coisa tão boa lá, expulsei aquele espírito de adivinho daquela mulher, e eu passei por isso, por essa vergonha. Eles tinham todos os motivos para questionar, para murmurar, mas olha a lição que ele dá para a gente, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que estavam fazendo?
Reclamando? Murmurando? Lamentando? Estava o quê, igreja? Mais alto. Irmãos, faça esse desafio. Meu irmão falou de voto. Faça um voto. Busque a Deus à meia-noite. Amém? Ah, mas eu vou ter que acordar cedo no outro dia. Já vinha a murmuração, a reclamação. Irmãos, perto da meia-noite, Paulo estava orando, entoando os hinos e louvores a Deus. Enquanto isso, os demais presos, o quê? Saiba que tudo que você faz, as pessoas ouvem. Principalmente dentro, tem muitas pessoas, eu falo, presas espiritualmente dentro da sua casa. Presa. E tudo que você for fazer para Deus, orando, buscando, essas pessoas estão ouvindo. Amém, igreja? Eu falo de mim próprio. Quantas vezes de madrugada, meu irmão chegou de madrugada, a minha mãe lá orando, dobrando o joelho lá no sofá na sala. Pai, tenha misericórdia dos meus filhos, guarda eles. E eu passava, ouvia, e ainda zombava. Mãe, para de orar. Deus não está ouvindo essa oração, e outra, eu não quero. Deus vai querer fazer uma coisa que eu não quero fazer? A Bíblia fala que Deus não deu o livre-arbítrio. E ela fala, filho, eu vou orar. Eu vou orar. Amém, igreja? E olha onde eu estou aqui. Amém? Para a honra e glória de Deus, igreja. Então não desista. Passou por um problema difícil. Canta, ora, entoa louvor a Deus. Porque a bênção de Deus é de repente em nossas vidas. Nossa, de repente veio, puf, a porta se abriu. Aí de repente veio, Deus mandou uma pessoa de Deus na sua vida. Amém, igreja? Olha só que interessante, o próximo. E de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram todos abalados. No mesmo momento, todas as portas, o quê? Quem quer uma porta aberta aqui? Irmão, quando você ora, quando você adora, quando você busca a Deus, saiba que há batalhas espirituais no céu, por sua causa. Mas muitas das vezes você pensa consigo mesmo, está demorando. Né? Faz 20 anos, eu casei com 19 anos, achava que estava demorando. Eu falei, meu Deus, estou 19 anos aqui. E minha esposa lá com 18 anos também. Pô, pai, será que eu vou ficar para titia? Irmão, sabe que a bênção de Deus, a Bíblia fala que ela enriquece e não acrescenta dores. Amém? A bênção de Deus enriquece as nossas vidas. Então não queira você tomar decisões precipitadas. Imagina se o apóstolo Paulo aqui ele se revoltasse. Esses caras bateram em mim, né? Eu vou aproveitar. Olha que interessante, quando abriu as portas, ele tinha a oportunidade de se vingar do soldado que bateu nele no próximo. E o carcereiro despertou do quê? Irmão, o cara estava dormindo. O carcereiro dormindo. O Marquinhos aqui é policial penal, né? Já trabalhou ali, vigiando. Eu também posso falar que eu trabalho nessa área de segurança. À noite você tem que ficar atento, vigiando. E o cara estava dormindo. Interessante que muitas pessoas despertam do sono quando um terremoto vem na vida. Você espera mesmo para ter um encontro com Deus quando a enfermidade vem, quando a dificuldade vem. Irmão, no início do meu casamento, às vezes eu esperei a destruição vir para buscar a Deus, para vir a restituição no casamento. Porque os primeiros 2 anos, a gente casou debaixo de oração, mas foi uma luta tão grande, que eu me separei da minha esposa. Aliás, eu posso falar, ela me separou de mim. Amém? Porque eu tinha mentalidade ainda de adolescente. Queria ficar jogando videogame, queria fazer as coisas ainda aqui, né? Mas Deus foi trabalhando no nosso coração, Deus foi trabalhando, e eu orando, eu falei, Senhor, restaura, restaura. E Deus restaurou. Amém? Deus restaurou. Então, irmão, desperta desse sono antes que um terremoto aconteça na sua vida. Muitas pessoas esperam um pai ou uma mãe morrer para falar, de chegar lá no caixão, pai, eu te amava. Aproveita e fala que está com vida. Amém? Dê um abraço na sua mãe, nos seus filhos. Irmãos,
Eu vou contar um testemunho aqui, que aconteceu comigo por esses dias. Eu falei, mãe, estou indo aí para casa da senhora, vou levar umas verduras. Ela falou, filho, vem. Irmão, veio uma tristeza tão grande, que eu tive a sensação de morte na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu falei comigo, e eu não falei nada para minha esposa, para meus filhos, mas depois eles falaram para mim. Eu saí de casa, dei um beijo, um abraço no meu filho, eu falei, eu amo vocês, amo. E aquela sensação de peso e morte, falei, meu Deus. Eu falei para minha mãe que ia lá, mas eu não estou com vontade de ir, mas a palavra do crente tem que ser sim, sim, o quê? Sim, sim. E não, não, porque esse pastor disse é procedência maligna. Então as coisas que você for falar, faça. Faça mulher, faça homem. Pastor, eu vou lá na igreja, eu vou domingo aqui no jejum. Venha, porque você falou sim. Porque o que passou disso, você dá brecha para o diabo entrar na sua vida. Através das simples palavras. Jesus ele falou, por nossas palavras nós seremos justificados. E por nossas palavras nós seremos... O que, igreja? Fala assim, imagina você ser condenado por aquilo que você falou. Imagina, pessoa, anos e anos na igreja. Deus olhar, você está sendo condenada porque você falou isso, isso e isso. Fala assim, coloca misericórdia. Fala, igreja, misericórdia. Então, sua palavra tem que ser sim, sim ou não, não. E eu vim o caminho inteiro orando, repreendendo com o espírito de morte. Eu cheguei na casa da minha mãe com aquela sensação de morte. E foi, pastor, foi no primeiro dia da campanha. Foi no primeiro dia de campanha. E falei, meu Deus, repreende esse espírito, repreenda. E quando eu saí da casa da minha mãe, irmão, eu quase bati a moto num carro. Eu estava tão assim que eu estava totalmente errado, pra ser sincero. Ali passei um sinal de pare, irmão, o cara deu uma freada. E eu só vi uma luz. Falei, chegou minha hora. Fala assim, misericórdia. E eu vi a mão de Deus ali. Vi a mão de Deus. Porque eu olhei para um lado, opa, não está vindo o carro desse lado, só que ia fazer, só não olhei do outro. Eu vi a mão de Deus ali. E cheguei em casa, contei para minha esposa e meus filhos, e minha esposa aqui testemunha. Quando eu saí de casa, eles dobraram o joelho e começaram a orar. Porque eles viram aquela sensação de morte. Irmão, quando você estiver isso, ore. Ore. Não espere acontecer. Irmão, eu já tive oportunidade, assim, eu vou falar isso quando a minha bisavó, isso foi em meados de 2004, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de ir, quando ela estava internada, e eu não fui. Eu falei, meu Deus, eu não vou. Mas eu estava com aquela angústia tão grande, eu falei, hoje eu não vou, estou cansado, ela estava vários dias internada. Irmão, no outro dia ela morreu. Irmão, essa culpa eu carreguei durante anos. Falei, por que eu não fui ver minha bisavó? Por que eu não fui dar um beijo nela? Estão me entendendo, igreja? Graças a Deus, depois que realmente entreguei minha vida a Deus, isso se passou. Não tenho mais essa culpa, porque eu sei que ela está num lugar melhor. Amém, igreja? Amém. Então, se você tiver esse tipo de sentimento, ore. Não fique dormindo. Olha só que interessante, o carcereiro, ele estava dormindo, e vendo que as portas estavam abertas, ele desembanhou, ele tirou a sua espada, a fim do quê? O quê? Irmão, quantas pessoas não estão tentando tirar a própria vida, nesse instante, se matando? Se matar, tirar a vida. Eu já tive casos na minha família de suicida. Meu primo de 22 anos tirou a vida, por causa de mulher. Irmãos, desperta do seu sono. Esse homem aqui, ele era improvável, e ele vai ter um encontro realmente com Deus. Olha só que interessante. Pois ele concluía que todos os presos houvessem escapado. Próximo. No entanto, Paulo gritou, não te faça isso, eis que nós estamos aqui. O próximo. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés do apóstolo Paulo e de Silas. Olha só que interessante, ele se atirou. O apóstolo Paulo tinha toda ali a chance de se vingar. É ou não é? Imagina aquela pessoa que te bateu, te deu um tapa, te apunhalou pelas costas. Ela está ali de joelho diante de você. Qual seria a sua reação?
Tá vendo? Vai lá. Não, você não pode agir assim. A Bíblia fala que a gente tem que amar os nossos inimigos, é ou não é? É Deus que faz justiça para você, que nem eu falei no início. E ele aqui, ele se prostrou próximo, olha só que interessante. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhe. Ele fez uma das melhores perguntas que tem na Bíblia. Eu acho que, para mim, na minha opinião, uma das melhores perguntas. Senhor, o que eu preciso fazer para ser? Uma pergunta muito profunda. O que eu preciso fazer para ser salvo? E nós vamos ter a resposta do próximo. E eles prontamente lhe afirmaram: creia no Senhor Jesus e assim será salvo tu. Será salvo tu e tua casa. Então, primeiramente, você tem que crer. Amém, igreja? Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração e todos da sua família, ninguém vai se perder. Amém, igreja? Seu filho não vai se perder, sua filha não vai se perder, seu marido não vai se perder, sua esposa não vai se perder. Creia no Senhor Jesus. Esse homem é improvável. O próximo, olha só, nós vamos chegar onde eu quero. O próximo. E ele ministraram a palavra de Deus, bem como todos da sua casa. O próximo. E naquela mesma hora da noite, tomando-lhe consigo, lavou-lhe os ferimentos. Olha só ele lavou os ferimentos ali das costas de Paulo e Silas. Ele lavou. E logo foi? Aqui temos um improvável, um carcereiro. Ele estava prestes a tirar a própria vida. E ele teve um encontro com Deus. Amém, igreja? Ele foi batizado. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas, às vezes você não dá nada para ela. Mas Deus tem uma nova história. Amém, igreja? Eu creio que Deus está falando com gente aqui. Eu creio que a Bíblia fala que não é nem por força, por violência, mas se Deus tocou no seu coração para se batizar, converse com o pastor, com a pastora, com nós, obreiros. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Amém? Como nós lemos a história de Lídia, uma mulher crente, porém não convertida. E a Bíblia não fala nem o nome dele, era um carcereiro. Ele espancou Paulo e Silas, mas lá na frente ele teve um encontro. A palavra de Deus penetrou o coração dele. E ele foi batizado. Ele e todas as pessoas de sua... Irmão, a bênção não é só para você não. A bênção é para todos da sua casa. Amém? A promessa de Deus não é só para a sua vida não. É para geração em geração. Amém, igreja? É a promessa de Deus para a sua vida, então não se preocupe. Ai, tadinho, ai meu Deus, onde vai, irmão? Ora, descanse em Deus. Descanse em Deus, para de se preocupar. A Bíblia fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, né? Basta seu dia, o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Amém, igreja? E ele foi batizado. Olha só que interessante, próximo. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhe preparou uma mesa. Irmão, mais uma vez aqui o convite, ó. Prepare uma mesa farta para o homem de Deus aqui, para a mulher de Deus. Amém? Ele preparou um banquete. E todos os seus expressavam grande júbilo aqui, alegria. Para quem não sabe, eu tenho um gatinho chamado Jubileu. Outro gatinho crente, pastor? Pensa num gatinho, meu Deus, manhoso, tá gordo. Aquele lá só come e dorme, mas é um amor. Eu falo, até meu gato é crente dentro de casa. E obediente ainda, Fala, Jubileu, não faça isso. Ele fica olhando. Fala, Jubileu, vai para a casinha. Ele vai com o rabinho assim e vai para a casinha. Jubileu é alegria. Amém? Vai ter perpétua alegria na sua casa. Olha só, por haverem crido em Deus. Ele preparou uma mesa para o homem de Deus. Então, irmão, na sua mesa, mais uma vez, eu creio que Deus está falando, quem você coloca na sua mesa ali para comer junto com você?
Quem são os ciclos de amizade seus? Tome cuidado. Ande com pessoas de Deus. Amém? E mais uma vez eu reforço o convite aqui. Às vezes você pode ser um improvável dentro da igreja aqui. Ninguém dá nada por você. Mas Deus tem uma nova história para você. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar. Pastor, posso? Amém. Nós vamos orar. É o 6º dia hoje. Hoje é o 6º dia da campanha. Da sexta-feira de vitória. Irmãos, venha. Faça voto com Deus. Honra aquilo que você fala. Faça, cumpra. Amém? Mata a carne não quer nada disso de Deus. Não, a carne quer comer, beber, descansar, se divertir. Mas o seu espírito não anseia por Deus. Amém, igreja? Feche os seus olhos, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade. E a Tua palavra fala, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia. E sim, ela prospera naquilo para que o Senhor enviou, designou. E eu sei que essa palavra, Senhor Deus, penetrou o coração dessa mulher, deste homem. Pai, o Senhor venha visitar agora, Senhor Deus, visita essa pessoa. Essa pessoa muitas das vezes tem dúvidas, Senhor. Pai, ela tem receios, ela tem medo, mas a Tua palavra liberta. Então, em nome de Jesus, liberta essa pessoa, Senhor Deus. Essa pessoa está sendo escrava, Senhor Deus, há anos, Senhor, há anos desse sentimento, há anos dessa culpa, Pai. Em nome de Jesus. Alcança agora, Senhor, cada homem, cada mulher aqui, Pai, em nome de Jesus, e faça uma nova história, Pai. Eu sei que essa pessoa está disposta, Senhor Deus, Pai, no seu coração, Senhor, Pai, ela clama, ela quer mudança, ela quer, Senhor Deus, ela quer uma transformação. Então vem agora e transforma, liberta, em nome de Jesus, todo esse espírito de amarração, meu Deus, que tenha anos, Senhor Deus, Pai, cercado essa pessoa, em nome de Jesus, agora, Pai, agora, visita, Senhor Deus, o lar dessa pessoa, visita os filhos, não permita que ninguém venha se perder, Pai, em nome de Jesus, mas como a Tua palavra fala, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então que essa palavra venha se cumprir na vida dessa mulher, na vida deste homem, que ela e sua casa venha, Senhor Deus, a servir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abra as portas, abre, Senhor Deus, essa pessoa está desesperada, Senhor, pedindo direção, em nome de Jesus, abra as portas, Pai, não permita que a dúvida, o medo, o receio, a preocupação venha tomar conta dessa pessoa, mas em nome de Jesus, age na vida dela, alcança os filhos, Pai, nós oramos aqui para essas pessoas que estão representadas nessas fotos, Pai, visita cada um, visita cada filho, visita, toca nessa peça de roupa, Pai, nessas águas, em nome de Jesus, Senhor, transforma, trabalha, meu Pai, porque a Tua palavra fala que o Senhor trabalha para aquele que nele espera, e nós esperamos o Senhor, porque o Senhor trabalha para nós. Então, Senhor, eu te agradeço, e pela fé, meu Pai, pela fé eu vejo essa pessoa liberta, eu vejo essa pessoa livre, Senhor, livre das drogas, livre da prostituição, livre dos vícios, em nome de Jesus. Eu te peço e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E você glorifica a Deus com suas palmas, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Deus abençoe. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe, Leandro. Obrigado.